Eu acho que o Gava já começou num alto nível, falando de neuroplasticidade, falando até mesmo potencialidade para aprender. E acho que é bacana quando esses palavrões começam a aparecer, porque não é porque eles são estranhos e não devemos mencionar, mas é porque ele nos permite compreender a realidade de um jeito um pouco mais preciso. Eu acho que essa precisão é própria dos cientistas. O Gava é um cientista. Afinal, parênteses aqui, né? Cientista não é aquele que é médico, né? Mas cientista é aquele que faz pesquisa científica. O Gava fez suas pesquisas científicas e consegue apresentar para nós de um jeito muito tranquilo. E acho que aqui é um momento importante para nós darmos sequência nessas nossas reflexões, justamente para demonstrar. A Dinda, a querida Dinda, sempre presente aqui nos nossos bate-papos do canal do Djalma, ela mencionou, e acho que é legal, para mostrar e exemplificar como que esses palavrões, esses conceitos e toda essa capacidade que nós temos de aprender pode ser colocada em prática. Ela mencionou o famoso QR Code do Djalma. Quem teve aula com o Djalma presencialmente presenciou e experimentou atividades de gamificação, de jogos educacionais com uso de tecnologias especificamente voltada para a aprendizagem. E acho que essa aprendizagem acontece de um jeito muito mais divertido, lúdico e, ao mesmo tempo, de um jeito mais eficiente. A Dinda mencionou os QR Code do Djalma com o aplicativo Plickers, e esse aplicativo ele sempre foi muito utilizado, desde quando eu conheço ele, para poder fazer revisão de algum conteúdo, para poder forçar os alunos a lerem um texto anteriormente. E esses jogos educacionais, essas ideias, essas dinâmicas, o uso dessas tecnologias faz com que a gente consiga colocar em prática essa capacidade e potencialidade de aprender. E o Gava menciona reações físicas e químicas que acontecem no corpo humano, impulsionado pela capacidade cerebral, o cérebro mandando mensagens para o nosso organismo produzir substâncias químicas. E isso acontece por meio dos jogos educacionais. E esses jogos educacionais, eles remontam a um tempo muito anterior, não foram criados para ter uma função pedagógica, para poder favorecer o processo de ensino-aprendizagem, mas foi incorporado ao longo das reflexões na área da pedagogia, na área da neurociência, na área da psicologia, para poder ser mais um recurso a ser utilizado em tempos que exigem atenção e demanda para isso. Por isso que a minha fala nesse momento tem como objetivo apresentar alguns exemplos. Eu julgo isso de boas práticas. Às vezes pode ser que alguns alunos tenham falado assim, isso não foi muito legal, professor, então não pode ser colocado como boa prática, mas pelo menos de tentativas de fazer uso de algum tipo de ludicidade nas nossas aulas. E aqui está a grande sacada. Quando a gente fala da importância desses jogos no processo de ensino-aprendizagem, nós vamos ter que remontar sempre a uma tentativa de categorizar o que são esses jogos. E o mais legal, tem um livrinho, fundamentos aí básicos, indicações, momento indicação, né? Livrinho de cabeceira nosso aqui para poder pensar os jogos para esse processo de aprendizagem, é o do nosso Johan Huizinga. O Huizinga é aquele cara que defende uma tese, não apenas de que nós somos homo sapiens, mas nós somos homo ludens. E o que isso implica? A tese do Huizinga implica na capacidade de nos divertir no momento da socialização, de apelar para o lúdico no momento de nos relacionar, e é óbvio que para o processo de aprendizagem, apelar para os jogos e pelo lúdico, para que a gente possa aprender de modo mais eficiente. Portanto, nessa brincadeira do Huizinga, na tese do Huizinga, nós temos como fio condutor, ele remonta a tempos históricos para mostrar exatamente como os jogos constituem um elemento puramente, mas ao mesmo tempo que está presente em todos os outros animais, né? Recentemente, né, a minha sogra, ela adotou um cachorrinho, estava perdido lá, ela adotou um cachorrinho, um filhotinho. Nós tínhamos um casalzinho de bacia na minha antiga casa, dois cachorros, aqueles cachorros linguiça, né? E aí um faleceu, ficou doente, faleceu, e aí ficou só a polaca, né? E a polaca, ela é toda jovial, brincalhona, gosta de pular, correr, e pensa numa cadelinha triste
né, numa cadelinha que ficou triste depois que o Zig-Luck faleceu. E a gente ficou todo apreensivo, né, tentamos salvar o bichinho, mas não teve jeito. E depois de algum tempo ela ficou bem depressivazinha, dava pra ver na cara dela aqueles olhinhos tristes, né, aqueles cachorrinhos linguiça, né, ficam com aqueles olhinhos murchinho triste. E aí a minha sogra foi lá e adotou um cachorrinho. E ele é um filhotinho. E pensa no filhotinho Espuleta. Espuleta é o Negão, né? O nome dele é Negão. Ele é pretinho assim, daí chamamos ele de Negão. E aí, pensa nos dois e a alegria da polaca e como eles apelam pro lúdico o tempo inteiro na relação deles. Eles brincam o tempo inteiro. Então, para mostrar que o lúdico é uma atividade puramente humana, os seres humanos brincam, mas está presente em todo o reino animal. E essa atividade é fundamental, essencial, para que a gente possa internalizar certos costumes, internalizar certos valores culturais e internalizar certos processos mentais, como o Gava acabou de apresentar para nós. Esses processos cerebrais são melhor desenvolvidos quando a gente apela para o lúdico. Então, a tese do Huizinga é um pouco essa, de demonstrar como nós deixamos de ser mero homo sapiens, que busca sapiência, que exerce essa capacidade racional, mas para se transformar no homo ludens, no homo que brinca, que joga, que se diverte. E aqui ele traz uma reflexão importante para essa relação que nós queremos apresentar nessa noite. E aqui acho que o bacana é que vocês estão partilhando, né? A Rita está falando que gosta de usar jogos no processo educativo, crio com cenas de cinema. Ao mesmo tempo, nós temos aqui várias pessoas falando assim que nós só aprendemos quando a gente gosta de alguma coisa, e num jogo é muito mais fácil de sentir prazer. Há alguns teóricos, inclusive neurocientistas, que defendem que nós só aprendemos aquilo pelo qual nós nos apaixonamos. E ele entende o processo de paixão de sermos afetados emocionalmente, de sermos afetados passionalmente. E essa capacidade, então, favorece processos dentro do cérebro para a aprendizagem. E o Huizinga vai falar o seguinte, que desde a mais tenra, vamos imaginar, no momento no Ocidente, quando surge essa capacidade de aprendizagem de um modo mais racional, que é o surgimento da filosofia, nós vamos encontrar um grupo de pensadores que vão brincar com teorias, vão brincar com palavras. E ele apela e remete, né, aos sofistas. Os sofistas eram aqueles que eram admirados pelo povo porque eles eram mestres da arte da retórica, mestres da arte da oratória. E eles ensinavam as pessoas. E a habilidade de ensinar dos sofistas era uma habilidade fundamental para que as pessoas entendessem a mensagem a ser passada. Platão, na figura de Sócrates, como personagem das suas obras, vai fazer crítica aos sofistas dizendo o seguinte: esses aí são mercadores do saber, eles vendem saber, mas o fato é que eles dominavam a arte de convencer os outros. E como é que eles faziam isso? Por meio de jogos de linguagem. Eles literalmente brincavam com essa habilidade de questionar, de colocar uma pulguinha atrás da orelha, de desconstruir uma aparência de argumento e de provocar os seus telespectadores a pensarem no diferente. Por isso que a arte da retórica dos sofistas era tão bem conceituada e entendia como um caráter lúdico. As pessoas não apenas aprendiam, mas se divertiam ouvindo os sofistas. Eles eram aqueles que procuravam, e eles eram exibicionistas, né? Eles gostavam de se exibir e adoravam colocar uma pitadinha, e o Gava vai depois mencionar e vai fazer, devido à crítica a isso, uma pitadinha de competição na parada, de competição. Gava vai falar um pouco como é que essa ideia de competição funciona no cérebro, quais são os efeitos benéficos ou os prejuízos, e o que é que está em jogo de fato na aprendizagem, se é a competição que favorece o despertar do cérebro para a aprendizagem, ou se são outros elementos do jogo. Mas isso deixa pro Gava daqui a pouquinho complementar para nós. O fato é que os sofistas adoravam se exibir e, mais do que isso, adoravam competir. O Banquete do Platão nada mais é o quê? Que uma obra escrita por Platão, onde várias pessoas farão discursos, e inclusive fazia-se concurso de discursos. E os sofistas estavam presentes. Eles adoravam competir, adoravam derrotar os seus adversários no discurso.
Ou seja, eles faziam da arte de conhecer, dos sofos, da arte de buscar o conhecimento, a palavra sofia vem de conhecimento e sabedoria, faziam disso um jogo. E mais do que isso, né, não gostava apenas de se exibir, de derrotar os outros, mas eles gostavam de ser aplaudidos, gostavam de toda a fama que isso trazia para eles. Eles adoravam apanhar seus adversários numa rede de argumentos e dar aquele golpe onde eles ficariam envergonhados. E por conta dessa habilidade na oratória, esses sofistas eram admirados não apenas como oradores, mas quase como feiticeiros, aqueles que tinham o domínio da palavra. O Sócrates usava esse recurso quando ele queria contra-argumentar os sofistas. Ele falava assim: estou possuído por um demônio, né, o demônio socrático, né? E essa era uma habilidade do Sócrates também de contrapor, de colocar uma carga sagrada nessa capacidade de discutir. Então o jogo tem um pouco disso, tem um elemento do exibicionismo, da competição, mas tem um elemento da admiração, do sagrado. Violar as regras é impensável. E ao mesmo tempo, esses que eram os vencedores nos discursos eram vistos como heróis, como os heróis do atletismo. E mais do que isso, e aqui tem um exemplo muito prático, que o Huizinga, inclusive, traz nas suas reflexões, que é o exemplo do Protágoras, um grande sofista. Ele gostava de enaltecer, olha como ele chama, o jogo da perspicácia. O jogo da perspicácia. E ele ficava alternando tanto nessa perspicácia, nessa habilidade oscilava de um ritual sagrado para apenas uma coisa lúdica. E esses são os elementos de um jogo no processo de ensino-aprendizagem. Você passa de regras pré-estabelecidas que tornam quase sagrado tal procedimento para se divertir. E quando alguém viola a regra, perde a diversão. Isso que é o mais encantador no jogo. Só que nesse envolvimento você tem objetivos a serem alcançados, formas de trabalho em equipe, de socializar, formas de buscar estratégias. Então perceba como o jogo passa sobretudo na atualidade, a ser um elemento fundamental para esse processo de aprendizagem. Há uma teoria do enigma de Clearco, a famosa teoria do enigma de Clearco, que era um discípulo de Sócrates, e ele jogava com as palavras de tal forma que confundia as pessoas. Eu quero brincar aqui com vocês aqui. Vocês que estão aqui nos assistindo, né? Se vocês não dormiram até agora, vocês não estão dormindo até agora, Elaine, tá sentindo falta de um material visual de apoio? Nós podemos indicar depois como nós vamos enviar depois a lista dos materiais e também fazer indicações de materiais posteriores a isso, beleza? Mas aqui tem uma ideia interessante. Teoria do enigma nuclear coloca exatamente isso. O famoso o que é. E nesse o que é, você vai ver exatamente esse jogo de palavras que é usado para ensinar e, ao mesmo tempo, para divertir, para competir. Olha o elemento lúdico dentro do jogo de palavras. O que é que fica sempre o mesmo em toda parte e, ao mesmo tempo, não está em nenhuma parte. Ó, quero ver quem adivinha. Quero ver o que é, que fica sempre o mesmo em toda parte e que, ao mesmo tempo, não está em nenhuma parte. O que é? Né? Charadinhas do Djalma nessa noite de quinta-feira aqui pelo canal. Nesse lúdico, nessa brincadeira, você vai aprender e você vai raciocinar e você vai despertar questões cerebrais em vocês para que vocês possam aumentar, alargar os limites no processo desse conhecimento. Uma outra charadinha ainda. Tu não és o que sou. E aqui é uma provocação. Gava. Tu não és o que sou. Princípio da não contradição aristotélico. Se eu sou, algo não pode ser ao mesmo tempo. Então, o que eu sou é circunscrito. E o que eu sou, Gava? Eu sou um homem. Logo, se tu não és o que sou, tu não és um homem. Brincadeiras à parte, essas são formas dos jogos de linguagem que nos ajudam a pensar aquilo que nós não estamos acostumados a pensar. E o fato é que em todas essas perguntinhas, em todos esses enigmas ardilosos de Clearco, né, nós vamos ver que é necessário que o adversário aceite as regras da lógica, aceite as regras do jogo. Não dá para fugir, não dá para sair pela tangente, não dá para inventar. Para que a coisa fique divertida, vocês precisam tentar
é desvendar tais enigmas. Ó, o Luiz Zambão já deu uma tentativa de resposta. O que é que fica sempre o mesmo em toda parte e ao mesmo tempo em nenhuma? Não é, Sr. Zambão, não é. A resposta é o tempo. O tempo é aquele que fica sempre, é sempre presente em todo canto, né? Em todo momento da história, ele é presente. Então, ele é sempre o mesmo em toda parte. Mas, ao mesmo tempo, ele não está em nenhuma parte, porque o tempo é diferente do espaço, ele não está em parte nenhuma. Olha o trocadilho de palavras aqui, olha o jogo de palavras num processo de diálogo para nós nos divertirmos, para nós competirmos e para nós colocar em prática um tal de homo ludens. Boa tentativa, boa tentativa. Meus caros, essa é a ideia. E aqui eu quero, para fechar minha fala, apresentar o exemplo. No Plickers, a Dinda já deu a dica. Eu faço uma brincadeira com QR Codes e estimulo uma espécie de competição, embora não é competição pela competição, mas é esse estímulo cerebral para o jogo em si que favorece a aprendizagem. Eu tenho certeza que quem passou pelo processo comigo se divertiu, teve que se adequar às regras, isso elevou o conhecimento e a capacidade de memorização, isso facilitou depois para os processos seletivos que vieram na sequência. Então, quando a gente brinca, a gente se diverte. E quando a gente se diverte, a gente é afetado. E como o Gava falou, há alguns processos físicos e químicos que acontecem no nosso corpo durante os jogos que mudam radicalmente a nossa percepção e favorece, obviamente, a aprendizagem. Fico por aqui nos meus exemplos, porque acho que agora dá para a gente passar para um próximo nível. Professor Gava, como é que esses jogos educacionais podem ser pensados? Como está o estado da arte desses jogos no meio dessa imensidão que nós temos no mercado atualmente?